plataforma. Que no fundo é isso, né? A pessoa acaba verificando ali se a dívida é real e se ela está satisfeita com o desconto que foi concedido. E no caso das pessoas com perfil de uma dívida de até R$5.000 e uma renda até 2 salários mínimos, ela pode fazer o parcelamento automaticamente na plataforma, tendo como premissas que a prestação mínima é de R$50 e o número de parcelas máximo é de 60 meses. Então, dadas essas duas premissas, ela terá a oportunidade de renegociar a sua dívida já com os descontos concedidos, tá certo? Os descontos já estão ali na plataforma. E no caso da pessoa não estar enquadrada nesse perfil, ela pode se valer dos descontos, mas aí ela se responsabiliza pelo pagamento não parcelado, né? Obviamente que ela pode fazer um empréstimo bancário para pagar, um empréstimo bancário com um amigo, com um familiar, para pagar a dívida, mas na plataforma o pagamento tem que ser à vista se ela não se enquadrar no perfil descrito inicialmente. Qual que é a nossa preocupação, e por isso, isso já é público, né? Esses dados já são públicos. Nossa preocupação hoje é com a acessibilidade das pessoas elegíveis para o programa. Porque para a pessoa entrar na plataforma, ela precisa estar cadastrada no Gov.br com certificação ouro ou prata, ok? Qual é a situação hoje? Hoje, cerca de 42% das pessoas, dos CPFs da plataforma, já são ouro e prata. Então, essas pessoas já podem entrar na plataforma para fazer ou seu financiamento ou seu pagamento. Outras 44 pessoas têm certificação bronze, ou seja, vão ter que voltar à plataforma Gov.br para fazer um upgrade aí, né? E mediante isso poder acessar de novo a plataforma e fazer ou seu parcelamento ou seu pagamento. E só 13%, mas é um número alto, e por isso que nós estamos preocupados, só 13% não tem nenhum tipo de certificação, nem bronze, nem ouro, nem prata. Então, o nosso objetivo com essa divulgação é fazer com que essas pessoas saibam como proceder para limpar o seu nome e poder voltar normalmente ao mercado de consumo, ao mercado de crédito. Então, todas as plataformas, inclusive a B3, mas os credores, as empresas de proteção de crédito, as plataformas, todo mundo vai tentar entrar em contato com essas pessoas. Está todo mundo fazendo um esforço para que todo mundo possa se valer do programa e não seja por falta do cadastro que a pessoa seja impedida disso. Então, quanto mais nós divulgarmos os procedimentos para o acesso, tão melhor será o resultado do programa. O programa pode atingir 32 milhões de CPFs, sendo que 21 milhões de CPFs, estou falando em números redondos, né? 21 milhões de CPFs se enquadram na faixa 1, ou seja, até 2 salários mínimos e até 5 mil de dívida. Então, nós estamos falando de 21 milhões de pessoas que podem resolver o seu problema parcelando a sua dívida já renegociada, já com os descontos oferecidos pelos credores. Outras 11 milhões de pessoas poderão se valer do desconto, mas aí com financiamento próprio ou pagando à vista. Ok? Então, são 32 milhões de brasileiros podem ser beneficiados por esse programa. Repito, 42% dessas pessoas já têm certificação prata e ouro. Portanto, estão habilitadas a entrar na plataforma que vai ser mostrada aqui, que é bastante operacional, e já vão poder fazer as suas renegociações automaticamente pela plataforma. 44% são padrão ouro, vão ter que fazer ainda algum pequeno ajuste para mudar de padrão,
para ouro ou prata e, de novo, vão para a plataforma, resolvem sua vida ali. E os 13% restantes, esse vai depender de um esforço adicional nosso para fazer chegar a informação a essas pessoas de como proceder. Nós entendemos que pelo volume de pessoas que já estão no GovBR, nós estamos falando aí de 44 mais 42, são 86% das pessoas, demonstra que o GovBR tem algum grau de acessibilidade, né? É amigável em alguma medida, ele é uma plataforma amigável, uma vez que 86% já estão dentro da plataforma gov.br. Mas nós estamos preocupados, repito, com os 13%, 13, alguma coisa, justamente pelo fato de que são pessoas que podem ser as mais vulneráveis, eventualmente, né? As pessoas que mais precisam do programa. Então, todo esforço da imprensa, dos credores, da B3, do Ministério da Fazenda, todo esforço nesse sentido será muito válido para atingir 100% das pessoas elegíveis para o programa. Tá certo? Então, eu peço um apoio aí da imprensa para que nós possamos efetivamente atingir esses resultados, sobretudo porque agora, no quarto trimestre do ano, nós temos a possibilidade de ter um final de ano um pouquinho mais folgado para os brasileiros, já com esse passivo resolvido, né? que é o objetivo do Desenrola, uma vez que uma quantidade enorme de pessoas foram negativadas em função de pandemia, de falta de apoio governamental, uma série de problemas que atrapalhou a vida de muitas famílias brasileiras. E esse programa visa justamente resolver essa questão. Eu vou passar aqui o comando da reunião para o Alexandre, para que ele faça a demonstração. A secretária de Reformas Econômicas está aqui, o Adriano da B3 também está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Se houver alguma pergunta específica para mim, façam agora. Caso contrário, vocês aguardem a prestação de contas aqui dos demais participantes para que vocês possam tirar dúvidas. Oi? O senhor fica até o fim ou o senhor vai precisar se retirar? Não, vou me retirar agora. Se você quiser fazer alguma pergunta direta para mim, pode fazer. Eu tenho, mas eu espero que você... Uma dúvida, eu não sei se... Nome vem aqui, por favor. Apenas do governo da Rádio CBN, tem uma dúvida a respeito de possíveis golpes que as pessoas possam levar nesse contato, falando de possível negociação de dívida, né? As próprias empresas vão entrar em contato com esses devedores. Existe uma forma da pessoa ter a segurança de que é legítimo, né, esse contato? Olha, como todo crédito negativado numa plataforma de proteção ao crédito, a pessoa tem que reconhecer aquela dívida, né? Se ela não quiser, ela pode inclusive, o Alexandre me corrija se eu estiver errado, ela pode inclusive escolher quais as dívidas que ela vai renegociar e quais não. Ela não é obrigada a aceitar o pacote ali de dívidas que estão atribuídas àquele CPF. Eu posso na plataforma dizer, desses quatro itens eu reconheço 3. Esse outro eu não reconheço, não vou renegociar nem com desconto, porque eu não reconheço a dívida, entendeu? Na plataforma sim, mas eu digo as pessoas que não têm o gov.br. Não, mas daí terá que ter. Para entrar na plataforma você... Mas as próprias empresas vão entrar em contato com as pessoas que não estão sabendo? Vão. É isso? Olha, está sendo feito um esforço de todas as partes, porque todo mundo tem primeiro interesse em receber. O primeiro interessado é o credor. Ele tem interesse em receber. Então ele vai se comunicar com os devedores que estão negativados para que eles tomem consciência disso. Mas a essa altura, eu penso que o programa está com a minha maior preocupação não é a pessoa saber que a plataforma existe. A minha maior preocupação é de que todo mundo consiga a certificação prata ou bronze para conseguir fazer o acesso à plataforma e renegociar as dívidas que ele reconhecer. Ministro, o senhor falou que vai se retirar, a parte técnica até tem, mas vou usar os outros presentes. Pelo fator, como o senhor está na agenda muito longa desde o início do ano, esse fator guerra, se já chegou algo ao Ministério do Senhor a respeito disso, algo muda a respeito disso esses 2 dias, e isso o senhor tem agenda, por exemplo, com o Lira essa semana, algo a respeito do arcabouço e da reforma que o senhor tem trabalhado em cima da Câmara há bastante tempo?
Não, olha, nós estamos com uma agenda de votações programada para esse ano, né? Votamos o marco de garantias na semana passada, já tem um relatório apresentado pelo relator Pedro Paulo, deputado Pedro Paulo, em relação aos fundos que está em discussão para ser votado, o projeto para ser votado semana que vem. Tive reunião com investidores e contribuintes na sexta-feira, passando em revista a agenda da Fazenda. Olha, quando nós estamos arrumando a casa em virtude da herança recebida, que não é simples, né? Um conjunto de despesas contratadas o ano passado é bilionário, né? E é preciso tratar disso com toda a cautela. Agora, a agenda até o final do ano de projeto já está endereçado e o ritmo de votação foi retomado. Temos também na mão do senador Jader Barbalho um projeto pactuado da nova lei de seguros, que é muito importante nesse momento de mudança climática, você ter uma lei de seguros que dê conforto ao segurado de que ele vai receber a sua indenização se ele fizer um bom contrato de seguro, né? Então nós temos preocupação com isso também. Isso alavanca o mercado de capitais. É importante frisar que quanto melhor e mais sólido o setor de seguros no Brasil, mais poupança você vai ter para alavancar o mercado de capitais, significa mais crédito mais barato. Mas a agenda de trabalho até o final do ano está praticamente estabelecida com Senado e Câmara, e quanto mais desafiador o cenário externo, maior a pressa de nós endereçarmos os assuntos internos. Mas o juro nos Estados Unidos não compete a nós decidir. O preço do petróleo não compete a nós decidir. O que o Brasil tem feito, sobretudo pela sua diplomacia, é levado uma mensagem de paz, de nova governança internacional, para que o mundo encontre instrumentos para enfrentar os desafios que estão colocados. Mas, de novo, a agenda externa, o cenário externo se complicando como está, né? O nosso desafio aqui é fazer a nossa agenda interna evoluir o mais rápido possível para proteger a economia brasileira, como fizemos no passado. No passado, acumulamos reservas, pagamos nossa dívida externa, somos credores do FMI. Tudo isso aconteceu no segundo mandato do presidente Lula. Protegemos a economia brasileira, né, da onda externa que veio muito negativa. Agora, tem um momento de preocupação externa. De novo, nós temos que nos voltar para fazer as mudanças necessárias internamente para proteger a economia brasileira e não deixar esse momento de geração de emprego, de queda da taxa de juros, se perder. Tá certo? Você acha que isso pode fazer, esse cenário novo agora da guerra, pode fazer com que internamente o país entenda que precisa agilizar para ficar mais pronto? Olha, eu não, de fato eu não tenho o que me queixar do Congresso Nacional. Tenho feito muitos elogios, recorrentes elogios, porque ninguém imaginava que no primeiro semestre desse ano nós conseguíssemos pautar tantas reformas quanto nós fizemos. O que eu desejo é que nós tenhamos um segundo semestre tão importante quanto foi o primeiro. Nós repetirmos no segundo semestre o esforço que foi feito no primeiro, com os novos projetos de lei, inclusive com a reforma tributária que deve ser pautada agora em outubro no Senado, eu penso que nós vamos estar dando uma demonstração para os brasileiros, investidores estrangeiros, para o cidadão, para o trabalhador, de que nós estamos tomando as medidas necessárias para modernizar a nossa economia e nos valer, inclusive, de vantagens competitivas que nós temos na questão da energia, na questão da transição ecológica, em vários quesitos que também preocupam o mundo de uma maneira geral. Então, se eu fosse pedir alguma coisa, seria isso, né? Que o Congresso se reúna até o final do ano e tenhamos uma agenda tão produtiva como tivemos no primeiro semestre. O primeiro semestre foi bom para o Brasil. Mais uma, sua e a dele, depois a gente passa. Os efeitos da reforma ministerial, desse apoio agora, o governo teria uma base mais sólida para a finalização desse segundo semestre, essas pautas importantes que o senhor falou? Tudo ajuda, né? Toda a relação com mais partidos, uma interlocução, inclusive com a oposição, né?
inclusive com a oposição. Eu vou lembrar um episódio, né, do presidente do PL, né, elogiando a reforma tributária e dizendo que a posição do PL no Senado talvez seja a favor da reforma tributária. Nós não angariamos votos do PL na Câmara, mas quem sabe consigamos aí no Senado ter uma votação bastante expressiva. Isso vai fazer muito bem para o Brasil, muito bem para o Brasil. Ou seja, quanto mais a agenda avançar, mais protegidos nós estaremos. Isso não significa negar os desafios externos que estão colocados. Mas quando você tem uma tempestade fora de casa, você protege a tua casa, né? Você reforça a porta, a janela, você faz isso. Nós temos que fazer isso. É o que proteger a economia brasileira. Se nós não tivéssemos uma agenda, seria preocupante, mas nós temos uma agenda. E estamos bem posicionados. Então, é reconhecer o problema existe, né? Citei alguns, né? Desaceleração da China, petróleo, juros internacionais, tudo isso é muito desafiador, mas nós temos uma agenda. E se nós repetirmos no segundo semestre o esforço que foi feito no primeiro, eu penso que nós vamos terminar o ano numa situação melhor, mesmo com os desafios que estão colocados, que são grandes e estão se acumulando. Mas é a hora de trabalhar mais para proteger a economia brasileira. Tá bom? O Desenrola faz parte desse esforço, né? O Desenrola faz parte desse esforço, porque a partir do momento que você tem uma família que deixa de ter o seu CPF constante de uma plataforma que negativa um nome, você tem uma família que está mais apta a procurar uma oportunidade de trabalho, a conseguir um empréstimo para abrir um negócio. Tudo isso faz parte do mesmo esforço de melhorar as condições, melhorar o ambiente econômico no país. O Jaguar está ligando para o Lira com frequência? Não, eu falo com ele toda semana. Nunca deixei de falar. Vai. Tá bom? Francisco Carlos Assis da Broadcast. O senhor colocou a questão do petróleo aí na lista de desafios, né? O petróleo já subiu 4% nesses últimos dias aí, e tem previsão no mercado que possa chegar até $100 o barril. A gente está num processo de redução de juros, né? Inflação caindo. Eu queria saber como é que o senhor está vendo isso. E se isso pode influenciar a questão da vitória dos juros, da inflação. Não, nós temos que aguardar, porque essas coisas são muito voláteis, entendeu? Semana passada o petróleo bateu $83, né? Já vinha num movimento de acomodação para baixo, né? Tem uma guerra lá no lugarzinho dos homens lá. Então, mas eu estou falando para nós não nos precipitarmos. A pior coisa que pode acontecer é você tomar decisões precipitadas que podem colocar em risco uma política. Então, vamos avaliar. Né? O preço estava num momento melhor semana passada, agora acontece esse episódio, vamos ver como é que ele se desdobra. Mas não vamos sair, né, tomando medidas de forma assodada sem analisar os desdobramentos desse episódio episódios que preocupam. Tá bem? A última, e a gente vai tocar para o... Eu sou o João Vigol. Quando o Desenrola foi anunciado, você falou num programa de educação financeira, né? Eu estou querendo saber como é que está isso. Tem banco estimulando a adesão em troca de um novo cartão de crédito. Olha, o Desenrola, inclusive, vai resolver o problema do rotativo, né? Como você sabe, nós incluímos no programa Desenrola um dispositivo na lei que vai permitir ao governo equacionar esse problema do rotativo, que é um problema grave, como o próprio Desenrola demonstra. Os descontos do rotativo chegam a 96% na plataforma do Desenrola, o que mostra que há um abuso em relação às taxas de juros praticadas no cartão de crédito, que vão poder ser equacionadas agora pelo Conselho Monetário Nacional em 90 dias a partir da sanção. Ou seja, a sanção já tem uns dias, nós estamos falando de menos de 90 dias, essa questão vai estar resolvida, né? Eu espero que definitivamente. Então, agora, existe um programa de educação financeira, o Alexandre pode dar maiores detalhes, e foi uma exigência nossa, né, que nós fizéssemos um programa de solução do problema
Já endereçamos a questão do rotativo, que é a mais grave do mercado de crédito no Brasil, é a que chama mais atenção, ela é muito grave, juros de 400% ao ano. Agora já tem um teto ali na lei estabelecida de 100%, né? Mas o que vai exigir aí uma regulamentação do Conselho Monetário Nacional, mas existe também os vídeos de educação financeira que estão à disposição das pessoas, para que as pessoas não voltem, né, facilmente para a situação de ter um CPF negativado. Isso tudo está previsto no próprio programa, o Alexandre pode fazer referência a isso. Tá bem? Eu vou pedir licença. Quer sentar aqui, Ana? A licença fica... Ou a Ana. Ana, pode ir. Pronto. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Obrigado, Ale. Obrigado, Eliana. Pode entrar na educação financeira. Bom dia. Pessoal, bom dia a todos. Chama alguém. Bom, eu acho que eu falo bem, mas vamos lá. Acho que a gente tem... nós programamos aqui para a gente fazer a apresentação de um vídeo que vai mostrar para vocês um pouquinho da cara do que é, de como que o cidadão vai ver a plataforma de negociação, né? Eu acho que tem algumas dúvidas aqui que já foram colocadas que a gente pode explorar melhor, acho que a sua e também a da educação financeira, vocês vão ver aqui alguma coisa e depois a gente pode tentar entrar mais no detalhe, mas eu acho que um bom ponto de partida é a gente começar pelo vídeo para a gente poder focar aí, talvez surjam mais perguntas e aí a gente poder direcionar aqui melhor o atendimento de vocês, tá? E eu acho que o que a gente vai mostrar é o que a pessoa que for entrar na plataforma vai ver. Então é a jornada do usuário, do beneficiário do programa, quando ele acessa, se identifica, né? Então passa ali pela identificação e entra ali na plataforma do programa. Então isso aqui acho que é resultado. Ao acessar o site Desenrola. Começou já aqui, até você já pode partiu consultar informações sobre... Ao acessar o site desenrola.gov.br, você pode consultar as informações sobre o programa. Você pode tirar as suas dúvidas através da lista de perguntas mais frequentes. Para acessar o portal, utilize a sua conta gov.br. É necessário que o nível da sua conta seja ouro ou prata. Caso ainda não tenha o nível de segurança adequado, confira as instruções na área de perguntas frequentes. Aqui em Minhas Dívidas estão todas as suas dívidas que participam do programa. Para algumas dívidas, a opção de pagamento será somente à vista. Outras poderão ser parceladas. Selecionando apenas dívidas que você pode parcelar, aparecerão as duas opções de pagamento. É possível selecionar mais de uma dívida e negociá-las de uma só vez. Selecione as que deseja negociar. Ao clicar na opção Parcelado, você inicia a negociação parcelada. O próximo passo é escolher o banco da sua preferência para realizar o financiamento. Depois, selecione a data de vencimento da primeira parcela. Em seguida, escolha a melhor opção de parcelamento para você. O portal já apresenta duas opções. No simulador, é possível personalizar a melhor proposta para o seu momento financeiro. Após escolher uma opção de parcelamento, confirme seus dados pessoais. As informações da proposta serão enviadas para o banco escolhido para análise. Com a aprovação do banco, sua contratação estará quase no fim. Para finalizar a jornada, escolha a forma de pagamento de sua preferência e assine o contrato. Você terá 10 minutos para realizar a assinatura. Leia atentamente as informações e, caso deseje prosseguir, aceite os termos. Pronto! Sua negociação foi concluída. Você ainda poderá negociar suas outras dívidas. Você pode conferir os detalhes da sua contratação a qualquer momento, clicando em Minhas Negociações no menu superior. Aqui, além de conferir as negociações já realizadas, é possível acompanhar todo o inteiro processo até a baixa da dívida. Acho
que aqui alguns pontos, né, de destaque dessa jornada. Antes de começarmos, Alexandre, eu vou pedir para você, a gente chegar bem pertinho da Ana Maria, e se o Adriano for falar também, eu vou pedir para trocar de lugar com o Alexandre, tá bem? Só para quando for falar, quando ele for falar. Vai para lá. Isso, só para a gente ter um áudio bacana. O Adriano fica aqui e facilita. Isso, olha, bem juntinho, é bacana. Desculpa, gente, obrigado. Imagina. Tranquilo. Então, A gente ajusta. Então aqui, pessoal, o que a gente está mostrando hoje é o funcionamento da plataforma do Desenrola do beneficiário. Então, acho que lembrando, essa etapa que inclui renegociação de dívida bancária e não bancária. Então aqui entra conta de luz, né, saneamento, dívida com varejista. A gente fez aquele processo do leilão, né, pelos descontos. Então, lembrando aqui que a gente tem um total de 126 milhões de reais de descontos na plataforma. E estamos ofertando agora essas dívidas no portal para que a população entre, acesse e aqui com essa jornada que é intuitiva, que é simples, consiga fazer a renegociação escolhendo a melhor forma que considerar, né? Tanto aqui o que tiver disponível para parcelar no parcelado até 60 meses, com a parcela mínima de R$50, ou então no pagamento à vista, né? Então é uma jornada aqui simples, em que ela é intuitiva e que ela, acho que tem um ponto que é muito importante. Ela é uma renegociação com a possibilidade de refinanciamento, em que a pessoa escolhe de uma lista, ela vai escolher o banco, o agente financeiro que ela quer usar para renegociar. Isso aqui é muito importante também. Então os bancos aqui também vão oferecer essas condições de renegociação para que as pessoas possam então escolher. E acho que isso é resultado aqui de ter todo um ecossistema que foi desenvolvido aqui nesses últimos meses, um trabalho de tecnologia e de programação e de organização que chega nesse resultado que a gente está abrindo agora para a população. Aqui os avisos. Eu acho que a gente podia partir direto para as perguntas, pessoal, e aí ao final, se ainda ficar algum ponto que a gente gostaria de enfatizar, a gente pode fazer isso ao final, se por acaso alguma das perguntas não cobrir aqui todos os pontos. Mas como a gente tem um horário programado, acho que seria bom ouvi-los, tentar atender, esclarecer da melhor forma possível, e depois a gente complementa. Acho que tem muitos detalhes aqui que são importantes da gente passar. Como o ministro falou várias vezes, né, o importante agora é a população entrar. O programa conseguiu ter resultados muito expressivos, e é importante que a população ela adira, porque essa é uma oportunidade realmente bastante boa, né, para resolver essas dívidas que ficaram aí para trás sem solução, né? Então acho que tem vários pontos. A gente acha importante que as pessoas entrem rápido, mas eu acho que é importante a gente ouvir as dúvidas de vocês e para a gente ir cobrindo aquilo que a gente achar que precisa de uma elucidação maior, a gente faz ao final, tá? Mas quero dar uma oportunidade aqui para vocês, para a gente depois não ter que ficar correndo aqui para atendê-los, tá? Por favor. Perguntas? Alguém? Pode existir. Bom dia. Pode existir algum caso que a pessoa tenha uma dívida como um banco, uma instituição financeira, se enquadre pela plataforma e refinancie com o mesmo banco? Ela pode refinanciar com o mesmo banco, ou ela pode refinanciar com outro banco. Ainda que ela seja correntista ou devedora de um determinado banco, por essa plataforma ela vai poder fazer a negociação com o banco que ela escolher. Não precisa ser necessariamente o banco credor ou o banco com que ela já tem relacionamento. Assim, ela poder, então, às vezes, manter a quem ela tem uma dívida, mas sendo beneficiada ao passar pela plataforma com condições melhores de pagamento. Com certeza. O programa oferece essas condições. Aqui, por favor, eu gostaria de saber como é que vai funcionar a parte do governo, o trabalho de garantir esse crédito pelo Tesouro, qual é o valor que tem sido reservado para fazer essa garantia, e como é que o governo trabalha com a possibilidade de ficar com esse custo. A plataforma está aberta, então a gente tem um público de 32 milhões de pessoas, que no primeiro momento 21 milhões têm acesso à renegociação parcelada com garantia. Então temos uma garantia de 8 bilhões de reais alocadas,
né? E que nesse momento a gente está abrindo aqui para até 13 bilhões de renegociação, né? Que são as dívidas de até R$5 mil. Então esse é a renegociação que vai ser feita. Então a pessoa entra na plataforma, seleciona as dívidas que ela quer renegociar, se ela estiver de acordo ou não. Pode, inclusive, além de renegociar, pode consolidar essas dívidas para renegociação e fazer um parcelamento só. E aí ela escolhe como pagar e contrata uma nova operação com o agente financeiro. Então vai ter uma lista com os principais bancos do país para ela poder fazer a contratação. Essa nova contratação, essa renegociação, ela conta com a garantia do FGO, que é um fundo que tem recurso integralizado pelo Tesouro e que depois serve como garantia para o agente financeiro, para essa renegociação que foi feita, né? E aí o agente financeiro vai conduzir depois, normalmente, a operação com a pessoa que fez a renegociação dentro da plataforma. E a cobrança não custa 8 bilhões de reais. 8 bilhões de garantia. Como garantia. E vocês estão trabalhando com a possibilidade de ficar com esse parceiro, como é que você falava? É um procedimento normal depois de cobrança do agente financeiro. Então a pessoa que renegociou, ela tem depois o que pagar o parcelamento. Nas condições da plataforma, mas ela tem que ali, né, que escolher, ela vai escolher se ela quer um débito automático em conta, se ela quer o boleto ou se ela quer o Pix. Mas se ela não pagar? Se ela não pagar, vai ter a cobrança por parte do agente financeiro. Então o agente financeiro ele tem que, porque é uma dívida normal, né? Então a pessoa ela tem que pagar. Então faz parte aqui do programa, que é um programa que, na essência, né, acho que a educação financeira, além do conteúdo específico, é uma experiência de renegociação, de dar uma chance para as pessoas se reorganizarem. Né? Acho que essa reorganização ela passa também por esse compromisso, por essa nova relação que ela vai ter. São 32 Nome e milhões. veículo, por favor. Mauro Campos, Valor Econômico. São 32 milhões de clientes elegíveis, né? Mas tem aquele prazo de 20 dias aí roda, não é isso? Nesse primeiro lote de 20 dias são quantos milhões de pessoas, vocês sabem? 21 milhões. São 21 milhões de pessoas com acesso à garantia, o que significa que podem fazer o parcelamento. Então é muito importante que essas pessoas entrem, acessem a plataforma a partir de hoje, desenrola.gov.br, que daqui a pouquinho vai estar no ar. Até pouco tempo atrás não estava funcionando não. Mas em breve, é na sequência. É a sequência que vai entrar. Então você viu lá que está em breve, então a gente está esperando aqui para poder explicar como é que funciona e na sequência a plataforma vai abrir aqui para começar as negociações. A gente não sabe nos 20 dias iniciais quantas pessoas estão elegíveis nesse primeiro lote. Depois rola, né? Tem 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões. Nesse primeiro lote. Tem os 8 milhões que estão na primeira rodada. Nessa primeira jornada, né, nessa primeira tranche, vamos dizer assim, dos 32 nós temos 8 milhões de CPFs habilitados para esses primeiros 20 dias. Gente, eu fiz isso já pergunta, mas não ficou claro para mim. Se a pessoa não pagar, o governo vai pagar? O governo garante a operação via FGO, né? Mas se a pessoa não pagar, é uma nova inadimplência que ela contraiu com esse banco que está financiando ela. O custo de cobrança é do banco com que ela fez a nova negociação. Se ela não pagar, a partir do 61º dia, o banco pode pedir a honra do FGO, ou seja, ele vai lá, resgata a garantia, continua sendo dele o esforço de cobrança do banco, e mais adiante, então, sim, né, o FGO ele entra no programa exatamente para dar essa garantia, mas a dívida passa a ser com o FGO. Se o banco conseguir recuperar qualquer coisa que ele conseguir recuperar, né, de pagamento, ele vai repassar o FGO, depois que ele já tiver acionado a garantia, ele vai repassar o FGO, e o FGO, mais no futuro, vai ter aí as ferramentas para poder fazer a cobrança dessas dívidas, não a cobrança junto ao devedor, né, mas o processamento dessas dívidas e eventualmente uma renegociação,
uma venda da carteira, se for o caso. Mas, no momento, né, o que a gente tem aí dos planos para os próximos dias, é o banco que cobra, é o banco que vai ter esse custo em qualquer fase do programa, essa é uma exigência legal para os bancos, mas se houver inadimplência, sim, essa inadimplência vai ser arcada pelo FGO, que é quem está garantindo o programa. Mas qualquer recurso que for obtido pela instituição com o pagamento a qualquer tempo, volta para o FGO. Para entender o cronograma, são 8 milhões agora nesses 20 dias, e depois todo o restante vai ter direito em novembro? Isso, então aqui um ponto muito importante para a gente destacar, que são os prazos e as filas, né? O programa, desde o primeiro minuto, que vai ser daqui a pouco, assim que a gente terminar essa conversa, ele já vai ter para todos os alcançados, os 32 milhões, o que está disponível para negociação visualizável. À vista é uma possibilidade desde o primeiro minuto. A opção de parcelamento, ela é válida para cada contemplado por 20 dias. Essa é uma decisão que foi tomada para que os recursos não ficassem, né, parados, aguardando um determinado público, sem que ele pudesse beneficiar outras pessoas que pudessem estar na segunda ou na terceira chamada da fila. Então, essa pessoa que ver a opção de parcelamento, ela vai ter 20 dias para fazer o pagamento com a opção de parcelamento. O à vista está disponível a qualquer momento até o final do programa lá, ao final de dezembro. Mas o parcelamento é uma opção dinâmica. Durante 20 dias, para algumas dívidas ele vai estar disponível, para algumas dívidas, lembrando que não é para algumas pessoas, para algumas dívidas ele estará disponível, por aquelas dívidas que foram vencedoras do processo de leilão. Depois de 20 dias a gente vai ter uma segunda chamada. Nessa segunda chamada serão outras dívidas as que poderão ser pagas com a opção de parcelamento. Então é muito importante porque sim, tem uma fila e a cada 20 dias a gente faz a segunda lista de chamamentos, né? E assim sucessivamente. Então sim, a cada 20 dias nós temos novas dívidas que poderão ser pagas na opção parcelada. Tá? Então o devedor que vê lá agora uma opção, essa aqui eu posso pagar com parcelamento, ele tem 20 dias para entrar na plataforma, fazer essa renegociação parcelada e ir lá e renegociar essa dívida. Se ele não aproveitar em 20 dias, vai ter então o chamamento da segunda lista, né, da próxima chamada, e a gente então vai dar essa opção para outras dívidas. Então, desculpa, só para não entender o que o ministro falou que tinha aquele percentual na categoria ouro e prata. Para esses, os 8 milhões de primeiros CPFs que entrarem na negociação, tem esse prazo de 20 dias e para dar uma resposta já para vocês refazerem ali e irem abrindo para outros elegíveis. Só deixar claro que a demanda com a oferta. Tem uma lista que está organizada de acordo com os descontos do leilão. Então essa lista que a gente está seguindo, tá? No primeiro momento essa lista se cruza com o critério de renda e com a dívida de até 5 mil reais. Então acho que o que é o principal recado para a população nesse momento é: quem ganha até 2 salários mínimos ou está inscrito no cadastro único do governo federal, então que é beneficiário, por exemplo, do programa Bolsa Família e está negativado, é conferir, entrar na plataforma. Então primeiro se atualizar, ver se já tem a conta no GovBR prata ou ouro, e em segundo lugar entrar na plataforma para ver a condição que está ali ofertada. Tá? Então acho que esse é o principal recado agora nesse momento para a população. Está sendo mais ofertado primeiro para quem apresente melhores condições de pagamento? Qual que é o critério? Porque são 8 milhões de vagas nos primeiros 20 dias, mas tem mais de 8 milhões de pessoas elegíveis, não é isso? A gente fez um leilão, acho que o Adriano pode até explicar um pouquinho melhor como que funcionou o leilão. Mas você vai lembrar que a gente tem uma garantia que a gente dividiu e organizou por lotes, por segmentos. Então cada segmento teve um processo competitivo para garantir os maiores descontos possíveis no parcelamento, então para o uso da garantia. Então esses, no valor de até 5 mil reais, são os que a gente está apresentando agora no começo. Depois a gente vai abrindo, né, conforme a medida em que o programa ande. Então nesse momento, por isso acho que o chamado, né, para facilitar, acho que o importante é isso, que as pessoas vejam se elas estão com a conta prata ou ouro em dia e consultem a plataforma para ver o que tá disponível para elas. Vou pedir para o Adriano só explicar um pouquinho melhor, relembrar aqui como é que funcionou o mecanismo do leilão e como que a gente chegou nesses descontos.
Antes, até complementando um pouquinho a resposta sobre a questão da quantidade de CPFs, né? Então, nós temos aqui 8 milhões que tem já a parte de ouro ou prata, né? E existe mais um contingente de 8 milhões que estão no bronze. Por isso que essas pessoas, elas precisam também fazer o upgrade na conta do GovBR, porque essa janela de 20 dias considera para todo mundo que está lá, tendo ou não tendo a conta ouro e prata. Então, as pessoas, né, os CPFs que têm a conta bronze, precisam correr também, né, para poder fazer esse upgrade e ter o acesso a esse parcelamento nesses primeiros 20 dias. E o critério que vocês usam para renovar os 20 dias, existe alguma ação que aquela pessoa que pede o parcelamento precise cumprir para vocês tirarem da lista? Qual vai ser o critério para a renovação dessa lista após os 20 dias? Aqui é a lista pelo maior desconto, né? Então, pegando nessa primeira faixa de até R$5.000, os maiores descontos estão nesses primeiros 20 dias. Passado esses primeiros 20 dias, entra a segunda tranche de maiores descontos, também até R$5.000. Essa é a regra, né? Então tem os maiores descontos até atingir o valor de limite do FGO e depois desses 20 dias entra um segundo grupo de pessoas, né? Sai esse primeiro público e entra um segundo público. Independentemente do cumprimento desse primeiro público, é só uma por etapa. Exato. Lembrando que no pagamento à vista, desde o primeiro dia, desde hoje até 31/12, estará disponível para fazer o pagamento à vista. É muito mais para você ter uma liberação em tranches para o parcelamento. Tentando deixar a sua dúvida mais esclarecida possível. Não é a pessoa que estabelece a ordem ou o momento em que ela vai ser chamada. É a dívida pelo critério dos maiores descontos, como o Adriano falou, né, que foi definido na etapa passada. Então, nesse momento, a pessoa tem que aproveitar aquilo que for ficando disponível, né, mas ela não tem uma ação. O que a ação da pessoa vai impactar é que se mais pessoas optarem pelo pagamento à vista, né, ou fizerem essa renegociação, a gente vai conseguindo chamar na segunda etapa, se na primeira vários fizerem a opção pelo pagamento à vista, a segunda etapa pode abrir para mais pessoas, porque a gente vai saber quanto dos recursos do FGO ainda estão disponíveis, né? E aí a gente vai usando os recursos do FGO. Então, o movimento das pessoas não importa agora para que elas sejam ou não beneficiadas. Elas estarão beneficiadas pelos primeiros 20 dias, independentemente de se elas tomem uma ação, né? Ninguém precisa correr. Os 20 dias valem independentemente de se ela tem ouro, prata ou bronze. Vale para todo mundo esses primeiros 20 dias, né? Para todo mundo que está contemplado na primeira fase. Tá bom? Emerson Ramos, da Record TV. Para fazer o upgrade prata ou ouro, os procedimentos ou exigências são simples e acessíveis para qualquer pessoa ou pode ter algum impeditivo para se conseguir ser prata ou ouro? Eles são bastante simples, bem intuitivos, está no site nosso, tem uma explicação, tem um tutorial e na maioria das vezes é um clique. Entrar e optar pelo upgrade, fazer o reconhecimento facial e aí meio que quase instantaneamente isso é possível para a maior parte das pessoas. Quem não tem ouro ou prata é porque, por exemplo, não fez o reconhecimento facial, por exemplo? Isso, entre outras razões, às vezes a pessoa não optou, não teve interesse, não teve um motivo para isso, e agora, né, para acessar o Desenrola, é um motivo bom. Exatamente. Ela entra e faz clica para subir para o prato ouro. E quais são as exigências, além do reconhecimento facial? Quais são os dados que são utilizados para que seja um padrão ouro ou prata? Nessas duas camadas, né, olhando para o ouro, se você tem o e-título, né, de eleitor, você tem a possibilidade de virar ouro pelo reconhecimento facial. Já na camada prata, existem duas opções, né? Quem tem a CNH digital, que já tem a foto, né, para fazer o reconhecimento, ou a autenticação pela conta corrente que você já tem em algum banco que participe do processo de autenticação. Então, você tem esses três caminhos, né, para poder virar ou ouro ou prata.
Dos dados que a gente já conseguiu levantar, pessoal, a maior parte das pessoas que estão hoje na categoria bronze, 80% pelo menos, eles já têm o que precisa, reconhecimento facial ou conta bancária, eles já têm o que é necessário para subir de padrão. É só uma questão de acessar e atualizar, porque muitas vezes você só atualiza de padrão dependendo do serviço do GovBR que você está utilizando. Se você não teve ainda necessidade de utilizar um serviço do GovBR que exija um padrão superior, você talvez ainda esteja na categoria bronze, mas 80% deste público de categoria bronze já teria como hoje lá na plataforma fazer o upgrade, porque ele já está em alguma dessas bases que usam reconhecimento facial e ele já pode fazer. Tá? Em números absolutos, 8 milhões mais 8 milhões de pessoas, é isso que eu disse? Os 42% que o Haddad disse, 8 milhões de pessoas aproximadamente hoje são ouro prata e outros 8 milhões a bronze e 80% deles prontos para virar ouro prata. Pessoal, só tirar uma dúvida rápida. Os 32 milhões, 21 milhões podem parcelar e os outros 11 milhões, não entendi a diferença dos dois grupos. Não. É que tem aqui dos 21 milhões, é o que já tem aqui, de alguma maneira, habilitado para esse pacote de até 5 mil reais, né? Que são essas primeiras tranches para ter acesso ao FGO nessa categoria de até 5 mil reais. E os 11 milhões? Os 11 milhões, eles estão numa outra categoria que eles entram dos 5 a 20 mil reais de dívida, que ele vai entrar numa outra dinâmica depois dos 40 dias, né? Então tem a primeira tranche de 20 dias, que é até 5 mil reais, tem uma segunda tranche de até 5 mil reais, e aí depois entra a terceira tranche, que é de 5 a 20 mil reais, que aí complementa os 32 milhões. A gente usa de FGO hoje 8 bilhões ou esse estendido que o senhor falou de até 13 bilhões? 13 bi é o valor das dívidas de até 5 mil. 5 mil, para as quais a gente começa o programa, com 8 bi alocados em garantia. Então esse é o cenário aqui que a gente abre hoje, né, do que foi renegociado. Então a gente teve os descontos, do restante, 13 bi são de até 5 mil reais e a gente tem aqui 8 bi de garantia para renegociação. Isso são os que estão de alguma forma cadastrados para participar ou é a dívida de todos os brasileiros que vocês têm acesso, que chega a 13 bilhões para todo mundo que deve até 5 mil? Vamos relembrar como é que foi a construção. Nós pegamos as dívidas, as negativações, essas dívidas foram depois atualizadas pelos credores. Os credores foram colocados em segmentos específicos e competiram pelos maiores descontos. Então a gente tinha ali essas dívidas elegíveis de até 5 mil reais de negativação, elas entraram na plataforma, foram atualizadas, teve os descontos, que foi aquela média de 83%, 126 bilhões de reais, e a gente ficou aqui com esse restante, né? Então eram 151 bilhões, isso baixou para 25 bilhões de reais. Desses 25, 13 bi são até 5 mil reais. Que o programa ele começa atacando essas, que é onde está a maior parte das pessoas, né, está aqui nesse grupo. Então por isso que é importante, acho que, né, o fundamental é que todo mundo que está nessa faixa de renda, garanta que tem a conta para touro, e 2, consulte a plataforma para ver ali o que tem, se tem uma renegociação disponível. Então acho que desde logo essa é a principal orientação, o principal chamado aqui para a população. Só para agradecer. Então o Brasil hoje, todo mundo que deve menos de 5 mil reais, que está negativado, somado deve 13 bilhões. Não podemos dizer que é todo mundo, porque o programa ele tem um corte de entrada, né? Primeiro que são as dívidas que estavam negativadas entre 2019 e 2022. Então esse foi um primeiro corte. Depois a gente tem um corte de todo brasileiro com a renda até 2 salários mínimos ou que esteja inscrito no Cade Único. Então essas negativações conhecidas, a gente ainda fez um filtro das pessoas que são potenciais candidatas ao programa. Depois a gente teve a entrada dos credores e alguns credores participaram do programa, nem todos, a gente não está tratando do universo, porque a entrada do credor foi facultativa, né? Então o que a gente tem são essas
camadas das coisas que foram avançando nas etapas do programa. Então, primeiro corte só das dívidas que estavam negativadas até 2022, com o cruzamento de renda, né? Então, a gente não está dando aqui números de dimensão da população brasileira inteira. A gente está dando dimensão daquilo que está qualificado, né, para o programa, inclusive considerando os credores que estão participando, que era uma questão facultativa, nem todos estão aqui, né? Uma coisa que não ficou clara para mim é os consumidores da faixa 1, eles têm um prazo de 20 dias para entrar na plataforma e efetuar essa negociação. Cada fase de chamamento, vou fazer aqui a comparação com a liberação da restituição do imposto, né, que a gente recebe. Então, a cada 20 dias, a gente vai avançando na chamada, segundo aquela ordem da lista, que já está pré-definida, porque essa lista ela é feita não em razão da pessoa, mas em razão da prioridade que foi dada às dívidas que receberam os maiores descontos no processo de leilão, que a gente encerrou na semana passada. Então, cada etapa tem 20 dias. Então, o que tem 20 dias para ser feito é que a pessoa adira à opção de parcelamento e faça o pagamento. Porque se ela não fizer isso nos 20 dias em que estiver disponível para ela, na sequência, a gente vai fazer o chamamento da segunda lista e isso então estará disponível para outras dívidas. A gente não está falando nem que não pode estar disponível para a mesma pessoa. Se essa pessoa tiver mais de uma dívida, mas um credor ofereceu um desconto ótimo e o outro um desconto um pouco pior, né, ou um pouco menos bom, essa pessoa pode ter uma dívida que pode ser parcelada nos primeiros 20 dias e a outra que pode ser parcelada nos 20 dias posteriores. Então, o que vai mudando é o surgimento da opção de pagamento parcelado de algumas dívidas segundo a lista de descontos. Então, é interessante que a pessoa acompanhe na plataforma. Se ela vir lá que aqui ainda não estou com a opção de parcelar, ela pode, né, se ela falar assim, à vista eu ainda não quero pagar agora, vou ver, ela tem a opção de ficar acompanhando a cada 20 dias. O que vai mudando é qual dívida que vai aparecer disponível para parcelamento, porque as dívidas à vista, todos vão ver em todos os momentos, né? Ela vai ver todas as dívidas que ela tem na plataforma, mas o que ela pode pagar parcelado vai sendo mudado a cada 20 dias. Complementando aqui, até para ficar dando um gancho na informação que o Alexandre passou, né? Então, até R$5.000, nós temos 13 bi, porém tem 8 bi de FGO. Então, como tem que garantir que se todo mundo quiser parcelar, tem a garantia da FGO, então são esses 8 bi nessa primeira camada desses primeiros 20 dias. Passou esses 20 dias, quem contratou parcelado, contratou, quem pagou à vista e quem não negociou. Aí entra nessa segunda tranche para pegar esses 5 bi, que é a diferença dos 13 para o 8, para dar oportunidade para esses 5 bi poderem parcelar também. É essa quebra que é feita. E por isso que é sempre feita a leitura através das dívidas. Então o CPF ele pode estar com algumas dívidas na primeira tranche e depois pode ter outras dívidas na segunda tranche também. Beleza, pessoal? Beleza, obrigado. Vou falar um pouquinho do programa de educação financeira. Acho que é fundamental, acho que um ponto é, o Desenrola, ele é uma iniciativa de renegociação e educação financeira. Então, acho que em primeiro lugar, essa jornada que a gente está vendo é uma coisa inédita, de você conseguir reunir, dar visibilidade para as dívidas num só lugar, numa só plataforma, em que a pessoa tem visibilidade. Então, acho que em termos de se organizar, de ter essa chance de começar, né, de se desenrolar e depois não se enrolar mais, é um primeiro momento. Tem um segundo, que é uma plataforma, né, um site de educação financeira, em que a gente tem vídeos curtos com conteúdo que explica como renegociar e principalmente como não se enrolar de novo. Então, como se organizar a partir daí. Então, principalmente a pessoa que renegociou, se desenrolou, como que você, né, organiza seus gastos, como que você planeja, faz um planejamento financeiro básico, e como que você faz poupança, inclusive, para investir.
Então tem ali vídeos com linguagem muito simples e muito direta, passando aqui o que a gente considera ser os elementos fundamentais para a educação financeira. Isso tem o link, né? Mas assim, Gov, já está disponível. Isso já está disponível. E tem inclusive ali links de conteúdo especializado para quem, olha, quero baixar uma planilha para fazer aqui minha organização financeira, quero ver dica para como evitar me endividar. Então isso está lá, porque a gente considera que é fundamental. Então o programa ele é uma iniciativa de reorganização financeira, em especial para quem se desenrolar, poder aqui, né, aproveitar e seguir adiante, porque é um programa que ele não só, né, facilita esse imediato, mas tem um efeito aqui na saúde e no bem-estar das pessoas. E entender, se apropriar de como lidar com a dívida financeira, né, com a sua vida financeira, como se organizar para evitar cair em dívida, é fundamental. Então acho que a gente está aqui olhando para uma situação emergencial, que tem a ver com aqui uma consequência ainda do período de pandemia, mas também aproveitando esse momento para deixar esse recado, essa mensagem aqui para as pessoas, né? Então acho que esse é fundamental, que tanto a jornada do programa quanto o conteúdo de educação financeira, eles cumprem esse mesmo papel. 126 milhões, vocês citaram, que o país está concedendo para assumir os descontos das dívidas renegociadas. Teve um número logo no início da coletiva, 126 milhões, 1 milhão. Então é do que foi reduzido. 151. Então a gente teve o leilão por descontos, um leilão reverso em que os credores voluntariamente entraram no programa e ofertaram um desconto a partir de um desconto mínimo. A gente tinha 151 bi em dívidas, teve esse desconto de 83%, né? E que significa 126 bilhões. Então esse é o montante do que já tem de desconto, já tem de benefício, esperando agora que as pessoas entrem no programa e façam uso, né? E efetivem e tomem partido aí desse desconto que já está lá na plataforma. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Você acompanhou conosco ao vivo a entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe do governo sobre o Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas para a população. A partir de hoje já está funcionando a plataforma para renegociar as dívidas negativadas bancárias e não bancárias, como conta de luz, água, telefone, varejo, educação, entre outras, de pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no CAD único, Cadastro Único para programas sociais do governo federal. A equipe do governo alerta que para entrar na plataforma é preciso estar cadastrado no gov.br e atualizar esse padrão. De acordo com a equipe, 42% dos CPFs da plataforma já estão no padrão aceitável para fazer a renegociação, padrão ouro ou prata. 44% têm apenas a certificação bronze e, segundo a equipe, basta acessar o gov.br e atualizar esse padrão para subir aí de nível para ouro ou prata e poder fazer a renegociação. O desafio para o governo agora é atingir esses 13% que não possuem nenhuma certificação no gov.br e, portanto, não poderão fazer a renegociação de dívidas. Continue conosco, voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Siga também nossas redes sociais. Até a próxima.